Olá, meus amigos, eu sou João Paulo Oliveira, professor de Direito Eleitoral do SES, e esse é o nosso projeto comentando o Código Eleitoral, essa legislação que é por muitos tão desconhecida, mas é tão importante porque na realidade regula a cidadania brasileira. E o Código Eleitoral, ele tem diversos dispositivos que não foram recepcionados pela Constituição Federal, afinal de contas, é uma legislação de 1965. Esse projeto tem por finalidade fazer com que todos conheçam o Código Eleitoral, principalmente os dispositivos que ainda estão vigentes, comparar com os dispositivos que não mais estão, né, o que foi recepcionado pela Constituição, o que não for. E assim nós vamos fazendo artigo por artigo, em vídeos colocados aqui nesse canal do YouTube. Espero que todos vocês gostem. E é óbvio, esse é o vídeo inicial, portanto, iniciamos do artigo 1º do Código Eleitoral hoje. Para falar desse artigo 1º, queria lembrar aos senhores o seguinte. Direito eleitoral, ele regula o processo eleitoral. E o processo eleitoral, ele vai ter como base os direitos de votar e ser votado, ou seja, a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Eu posso então dizer que o direito eleitoral está relacionado a direitos políticos, mas não a todos os direitos políticos, mas apenas aqueles relacionados ao direito de votar e ao direito de ser votado, a capacidade eleitoral ativa, a capacidade eleitoral passiva. E é exatamente sobre isso que o artigo 1º do Código Eleitoral nos fala quando diz: este código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício dos direitos políticos, óbvio. Então, a organização e o exercício dos direitos políticos, né, formam a base desse Código Eleitoral, mas ele cita principalmente os de votar e ser votado. Quer dizer, o nosso Código Eleitoral está relacionado à capacidade eleitoral ativa e à capacidade eleitoral passiva. Quer dizer, o nosso Código Eleitoral não está relacionado com plebiscitos, referendos ou iniciativa popular de leis. Na verdade, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis, apesar de serem também espécies de direitos políticos trazidos pela Constituição Federal, eles não dizem respeito ao direito eleitoral. Perdão. Na realidade, quando se fala do direito eleitoral, nós estamos falando da capacidade eleitoral ativa e da capacidade eleitoral passiva. O que não tratar da capacidade eleitoral ativa e da capacidade eleitoral passiva não é considerado como matéria eleitoral. Por isso, por exemplo, plebiscitos, referendos, iniciativa popular de lei não são considerados como matéria eleitoral e, portanto, não estão abrangidos pelas regras do Código Eleitoral. O parágrafo único desse dispositivo vai nos remeter também ao artigo 23, inciso 9, que falaremos em vídeos mais para frente. Tá? Esse artigo 23, inciso 9, diz que compete ao Tribunal Superior Eleitoral editar instruções para a fiel execução desse código. E o parágrafo único do artigo 1º do Código Eleitoral vai também nesse sentido, trazendo como obrigação do Tribunal Superior Eleitoral estabelecer nesse ponto instruções para a fiel execução do Código Eleitoral e, portanto, para a fiel execução das regras referentes à capacidade eleitoral ativa e à capacidade eleitoral passiva. Tá? Então, esse artigo 1º, bem tranquilo, definindo bem a matéria tratada no Código Eleitoral, a matéria eleitoral e, portanto, os direitos de votar e ser votado. Tá? Então, nós vamos trazendo posteriormente outros vídeos, tá? Ponto a ponto, artigo por artigo, até que esse Código Eleitoral seja muito bem conhecido por todos e assim, quem sabe, a nossa democracia estará ainda mais consolidada. Tá? Então, muito obrigado, bons estudos a todos.